Oi, gente, bem-vindos de volta. Hoje a nossa aula especial do mês aqui no YouTube vai ser sobre barreiras para a inclusão escolar. E aí eu separei aqui 5 principais barreiras, mas eu também vou adicionar ao final 3 comentários que também vão nos ajudar a pensar se a nossa escola, se nós estamos sendo inclusivos ou não. E eu vou começar falando sobre a fachada, que é o mais fácil da gente olhar e ver se aquela escola está sendo inclusiva. Muitas escolas se dizem inclusivas, mas deixam isso pecando um pouco nos detalhes. Então, o mais óbvio, mais fácil e que acaba sendo a primeira coisa a ser adaptada quando a infraestrutura não está adequada é a presença de rampas ao invés de escadas. Mas não basta colocar uma rampa, até porque existem regras para ter essa rampa, né? Tem a ABNT sobre normas, né? Para acessibilidade, vocês podem jogar no Google, que isso é de fácil acesso para vocês verem como precisa ser essa rampa. Então, não é só colocar uma rampa. Tem o material correto, o ângulo correto, a extensão. Se é uma rampa que precisa elevar, né, como se fosse subir um degrau, por exemplo, então a volta assim da rampa tem que ter um espaço para a cadeira conseguir virar. Enfim, não basta simplesmente colocar uma rampa lá para dizer que tem. E além da rampa, existem outros itens de infraestrutura que também precisam estar presentes para uma escola ser considerada adaptada. Por exemplo, barras de apoio. A gente precisa tomar cuidado com a altura dos extintores e outras coisas, né, que ficam presas na parede, para não estarem muito baixas a ponto de repente, de uma pessoa com deficiência visual esbarrar, né, ou mal sinalizadas. Piso tátil, exatamente para sinalizar isso e o caminho, enfim, se tem uma porta, se tem um degrau, se tem um vão, isso precisa estar sinalizado através de piso tátil. As portas de toda a escola, né, de todas as salas, de todos os lugares, precisam ter um espaço maior do que as portas tradicionais, mas lá nesse documento que eu citei, da ABNT, tem tudo isso especificado. Aliás, isso e muito mais. Um outro item que a gente precisa estar com olhos atentos é em relação à adaptação do mobiliário. Muitas vezes é difícil de, numa sala de aula, a gente ter cadeiras para canhoto, né? Imagina só uma cadeira que seja adaptada a receber um aluno com cadeira de rodas, por exemplo. A cadeira de rodas, ela precisa ficar encaixada de forma correta na mesa. Então, primeiro, né, precisa ser aquele mobiliário onde a cadeira é separada da mesa, ao contrário daquelas carteiras escolares onde o braço da cadeira vira a mesa, né, que aí ali realmente é impossível de qualquer jeitinho. Mas a cadeira para receber a mesa para receber a cadeira de rodas, ela tem um recorte especial onde realmente a cadeira se encaixa. Ela não fica muito para fora, muito distante da mesa. Uma outra barreira é a enorme quantidade de alunos por turma. Então, salas de aula superlotadas são uma barreira para a inclusão, por vários motivos. Primeiro, porque impede de uma atenção um pouco mais individualizada do professor regente. Segundo, porque dependendo do que é o caso daquela criança, pode ter uma hipersensibilidade auditiva, por exemplo, e a turma cheia é muito barulhenta. Então, a quantidade de alunos em sala de aula é um fator a ser pensado para viabilizar a inclusão. Um outro item para ser observado é a falta de recursos materiais, tanto didáticos quanto tecnológicos. Recursos didáticos aqui eu estou me referindo a livros em braille, por exemplo, livros didáticos em braille. Muitas vezes o aluno cego ou com baixa visão, ele não tem nenhuma questão cognitiva, mas ele possui uma dificuldade de aprendizagem simplesmente pela falta de acesso adequado ao conteúdo ali, né, pedagógico. E quando eu falo de recursos tecnológicos, eu estou falando sobre impressora braille, sobre leitor,
sobre outros itens que as escolas precisam investir para receber o seu aluno. O quinto e último item que eu trouxe aqui sobre uma barreira para a inclusão escolar é a falta de recursos humanos. A gente está falando de professores, profissionais especializados, então mediadores que tenham alguma capacitação, professores especialistas, outros profissionais que vão poder, por exemplo, ajudar na tradução braille ou no intérprete de Libras, psicólogos, fonoaudiólogos escolares. Então, a escola precisa também investir em recursos humanos, seja a contratação de profissionais que não tenham de fato no corpo escolar, seja através de formações continuadas para os profissionais que já estão lá. E agora, as 3 dicas extras que com certeza nos ajudam a pensar a inclusão dentro da escola. Primeiro, a questão do reducionismo. Muitas barreiras atitudinais em relação à inclusão vêm desse reducionismo que as pessoas costumam ter em relação à criança, ao aluno com deficiência, reduzindo aquele ser à sua deficiência, à sua dificuldade. Então, o aluno que é surdo, por exemplo, se a gente olha para ele apenas como uma pessoa surda, a gente vai achar que ele não vai aprender porque ele não está ouvindo o que eu estou dizendo. Mas a gente pode, por exemplo, ter a análise de que ele não está vendo, mas ele enxerga. Então, se tiver um intérprete de Libras, se eu conseguir adaptar o material, ele consegue aprender. E aí a gente já entra na segunda dica. O pessoal da educação, de uma forma geral, não somente os professores, mas todo o corpo escolar, costuma ter muita dificuldade em mudar, em reestruturar o sistema que está ali funcionando. Porque a gente vem de uma visão de escola muito antiga, de décadas, séculos atrás. E todas essas mudanças que vêm acontecendo ao longo do tempo, elas foram realmente um processo. Então, estamos nesse processo, já avançamos um bocado se parar para pensar e olhar para alguns anos atrás. Mas ainda precisamos avançar muito. E a gente precisa olhar para a escola como um organismo vivo. A gente sempre fala, nossas crianças não são mais as mesmas, as famílias não são mais as mesmas. Então, por que a escola continua sendo a mesma? E a última dica que eu trouxe aqui para a gente tentar acabar com essas barreiras para a inclusão escolar acontecer de uma forma com qualidade, de uma forma digna, como todo cidadão merece, é a questão do moralismo abstrato. Quantas vezes, enquanto psicóloga escolar, eu não ouvi discursos como: eu não tenho dom para atender essas crianças, fulano é ótima, olha como ela tem amor por essas crianças, como se fosse uma vocação especial. Mas a criança com deficiência, a criança público-alvo das políticas de inclusão escolar, elas precisam ser vistas como mais um aluno, que vão ter as suas dificuldades como outros alunos têm, sem necessariamente ter um diagnóstico. Então, a gente precisa olhar aquele aluno como meu aluno. E aí, se eu não estou conseguindo ensinar de uma forma que ele aprenda, independente do diagnóstico, eu preciso repensar a minha prática para adaptar a uma forma que ele aprenda. E isso parece uma frase super clichê, mas isso está respaldado, inclusive, na LDB. Então, professora, eu sei que não é fácil pensar na inclusão escolar, porque, de fato, muitas pessoas que estão nas salas de aula hoje em dia tiveram a formação, se formaram e estudaram para estar na sala de aula há algum tempo atrás, onde essas crianças ainda estavam excluídas. Mas, diante desse movimento da inclusão, nós precisamos também nos movimentar de encontro a essas crianças e derrubar essas barreiras.